Oi, pessoal, abri aqui para poder colar para vocês aí no chat o link, tá bom? Então, vou colocar aqui nos comentários o link para vocês entrarem na sala do Meet. Vamos ver se lá dá certo. Acredito que vai dar certo, né? No Instagram, né? Eu vou colocar o link aí para vocês. Que bom, gente, que vocês estão aí desejosos, que estão tentando aqui com a gente. Isso me deixa, assim, muito feliz, de verdade. Muito feliz mesmo. Vai ficar girando a bolinha um pouquinho, que eu vou só entrar no WhatsApp para colocar o link aqui para vocês. Então, fica aí mesmo se o vídeo fica girando um pouquinho. Aí, pessoal. A Carol já tá lá no Meet. Pessoal, clica aí, né? Copia e cola esse link que eu deixei aqui para vocês no comentário, tá? Carol, um segundinho. Copia aqui o link, tá? E cola aí, tá? Para vocês entrarem no Meet. E eu vou mandar lá no grupo do WhatsApp. Engraçado que agora apareceu. Não, foi a Aline que tinha pedido, tá? Vamos passar para o Meet, porque não tá funcionando aqui hoje. Vou colocar aqui de novo. Gente, para quem tá que loucura. Vamos que vamos. Eu até agora não sei se alguém tá me vendo, porque tu tá preta em cima e eu tô embaixo aparecendo, né? Então, Gente, eu tô te ouvindo, Carol. Eu tô te ouvindo aqui no Instagram e não tá aparecendo. Alguém tá vendo nós duas, gente? não acredito. Tu tá me vendo? Tem gente que tá vendo as duas. A Rebatúbio. Então, Quem mais, vamos gente? Porque se tiver dado certo, a gente vai fazer aqui. A Adriana falou que tá vendo também. Então a gente tá, deu certo. Ótimo. Então, Você tá no Meet e no Instagram pelo celular. tá, eu vou sair do Meet. Tá. Isso. Não, é porque se você tivesse pelo computador no Meet, eu ia te falar para deixar sua tela lá ligada, porque eu ia te vendo. Tá todo mundo dizendo Aí, assim que tá vendo. Então vamos assim mesmo, pela metade, né? vamos do jeito que é possível. Ai, ai. Vamos do jeito que é possível, né? Então, pessoal, vamos lá, então. Finalmente, o desejo chegou, o desejo deu certo, a gente não desistiu. Obrigada a vocês, muito obrigada a todo mundo que ficou aqui, que insistiu com a gente. Eu vou deixar a gravação. Eu acredito que na gravação não deve dar nenhum problema, tá? Então, pessoal, sem muita delonga, eu vou passar a palavra para a Carol se apresentar, falar um pouquinho do trabalho dela e aí a gente já discute sobre narcisismo. Fica à vontade, Carol. Ai, boa noite a todo mundo que está aí. Nossa, já passou quase meia hora dessa tentativa, eu realmente não sei o que aconteceu, peço desculpas aí, né? E Maria Bruna, obrigada por ter ficado aí tentando, gente. Eu tô ansiosa aqui, né? Tô assim, ó, até meio tremendo, fiquei nervosa até, né? Acontece. Mas enfim, não vamos perder mais tempo. Eu acho que assim, para mim hoje o mais importante dessa live talvez seja deixar registrado o que não é narcisismo, né? Até porque a teoria do narcisismo ela vem aí mais de um século, quase um século e meio, né? Sendo estudada, aprofundada, pensada, teorizada, que é o caminho adequado para a gente poder achar qualquer coisa que seja sobre qualquer assunto, né? Porque se fala muito sobre coisas que não se domina, que não se conhece, e ainda por cima nomeia os outros, né? Esse é narcisista, aquele é narcisista.
É estranho fazer essa live assim, viu? Só pra dizer, se eu estiver meio aqui estranho também, é esquisito fazer essa live assim sem ninguém aqui, então, enfim, vamos indo. Então, assim, ó, eu acho importante primeiro fazer dar uma contextualizada, que eu vou tentar fazer tudo ainda mais rápido do que o rápido que é uma live, né? Mas a história do narcisismo, ela data lá no século XIX, lá por 1856, 60, por ali, com um psicólogo chamado Alfred Binet, né? Que ele está, nessa época aí, trabalhando a teoria do fetichismo, né? O fetichismo, também falando tudo muito rápido, é esse lugar, né, onde a gente toma não o outro, mas o objeto, um objeto como sexual, né? Não é exatamente a mulher, mas é o pé, não é exatamente o médico, mas é o jaleco, onde a gente substitui o outro por um objeto, tá? Tava lá, eles estavam lá aprofundando, teorizando isso, o tempo foi passando, mais para frente. A gente tem eu sempre esqueço o nome dele direitinho, é Havelock Ellis, e depois o Paul Nack, que também estavam às voltas com a teoria do fetichismo, né? Sob o ponto de vista da perversão. Então, aí que começa a nascer a história de uma possível patologia, né? O Paul Nack, um psiquiatra, criminologista, né, que deu essa ideia de uma patologia narcísica. Bom, vamos andando aí no tempo, isso aí já estamos falando de algumas décadas, lá em 1890 e poucos, coincidindo com o tempo onde o Freud lança o seu primeiro grande, publica sua primeira grande obra, que é a Interpretação dos Sonhos, lá em 1900, porque o Freud fez essa jogada aí, né? Ele esperou de 1899 para 1900 para ser do século XX, né? Eu até deixei os livros separados aqui, vou deixar rapidinho, vou mostrar rapidinho aqui. Esse aqui é até de uma editora que eu comprei, foi o primeiro livro que eu comprei, que tem um monte de traduções aqui que são inadequadas. Enfim, o Freud, contemporâneo a essa turma aí, esses psiquiatras e psicólogos, estava lá, né, debruçado sobre a teoria psicanalítica e reparou e disse, não, mas só um pouquinho, tem uma coisa aí que lá na minha clínica também está acontecendo. Essa forma aí objetal de se relacionar consigo, com o outro, e eu não sei se isso é só da ordem da perversão e muito menos patológico, né? Maria Bruna, tu vai falando aí se alguma coisa sair aí meio torta, né? Porque nós estamos mandando aqui do jeito que dá. Fica à vontade, querida, fica à vontade. Então, lá foi Freud, mais uma vez, como um teórico estudioso, se debruçar sobre algo que ele suspeitava, mas ainda não sabia, né? Que é muito importante, é hoje mais raro, né? A suposta ideia de que tudo está pronto no Google e que tudo a gente vai aprender rapidamente, ela já se instalou. O que torna essa ideia precária de conhecimento, que as pessoas sabem a partir do que acham ou do que rapidamente olham. Então, aí, o Freud passa a estudar esse conteúdo, né? É importante até dizer que a palavra narcisismo surgiu pela primeira vez com o Binet. E eu vou ler rapidamente. Quando ela surge a primeira vez, que eu localizei isso há algum tempo, que ele diz assim, a fábula do belo Narciso é uma imagem poética dessas tristes perversões. Então, muito relacionando o narcisismo a essa coisa objetal, que tem a ver com esse dito popular de que a pessoa se acha, que a pessoa é a bolacha mais recheada do pacote, que as mães são narcisistas, os cônjuges são narcisistas, todo mundo virou narcisista porque é um ego inflado, um ego maior que a pessoa, né? Essa coisa que está aí em voga, que todo mundo fala. Então, o Freud, lá em 1914, 14 anos depois, lança o livro, esse aqui, Introdução ao Narcisismo, depois de ter se debruçado durante todos esses anos nesta teoria. Então, a gente chega, acho importante sempre contextualizar assim, de onde nasce, por que todo mundo está falando isso, né? Porque isso, inclusive, entrou lá no DSM como uma patologia de identidade narcísica e tal, né? Então, tudo tem um porquê. Por que as pessoas estão achando tanto e estão dizendo tanto?
Mas aqui, né, psicanálise, Freud, importante também falar que depois disso vem toda uma atualização da teoria pelo Lacan, que traz o estádio do espelho, né, atualizando. Então, é muita coisa para a gente falar. Mas, basicamente, o que o Freud traz e o que ele diz sobre narcisismo é o seguinte: tem duas fases do narcisismo. A primeira fase do narcisismo e a segunda fase do narcisismo. E eu queria deixar uma coisa bem dita aqui, que quando a gente fala que alguém é narcisista, é a mesma coisa de dizer que ela tem nariz. Ai, olha lá, aquele lá é narcisista, olha lá, aquele lá tem nariz. É a mesma coisa. Porque todos nós somos constituídos pelo narcisismo. É a forma que a gente tem de investimento psíquico para nos tornarmos quem a gente é. Então, vamos lá propriamente. Primeira fase do narcisismo, né, para que a gente entenda. Nasceu lá o bebê. O bebê foi constituído a partir de um desejo, de um erro, de um acerto, tanto faz. Então, tem bilhões de possibilidades no mundo para falar sobre por que um bebê nasceu, mas nasceu lá o bebê. Esse bebê, então, nasce sob a demanda completa de tudo. Diferentemente de um animal que tem instinto e que, por instinto, já sabe mais ou menos o que ele faz para sobreviver, para caçar, para levantar, para andar, para se virar no universo dele, o bebê humano não. O bebê humano entrega a própria sorte e morre, fim, né? Então, o que acontece com esse bebê humano? Ele precisa do outro. Ele nasce e tem um outro no qual, supostamente, ele é uma coisa só com esse outro, né? O bebê e a figura materna, que pode ser a mãe. Em geral, é a mãe, né? Mas pode ser que outra pessoa faça essa função materna. Então, o Freud diz que a primeira fase do narcisismo a gente chamaria o bebê de a majestade, o bebê, onde toda necessidade do bebê é atendida, onde ele está completo para o outro, né? Porque ele demanda tudo daquele outro, aquele outro entrega tudo para ele. Até há uma ideia sobre uma atualização narcísica dessa figura materna junto desse narcisismo, porque é o perfeito, que se completa, né? Então, essa figura materna ergue esse bebê, né? Dando alimento, acolhimento, comida, né? Aquele pedaço ali que nasceu meio ainda sem sentido, que está precisando se constituir. Então, Pedaço ali, de carne. pedaço Lembrar de que o bebê humano, com óleo. ele não é um De carne com óleo. pedaço de carne que vai ter que ser transformado em sujeito. E aí o narcisismo é fundamental para esse processo. Exatamente. Ou seja, estamos falando aí de um lugar fundamental de constituição de todos nós. Então, não dá para dizer que um ou outro é narcisista. Não é. Todo mundo é. Não é que um é, o outro é. Né? Tem até essa... Eu acho que dá para fazer um capítulo na civilização sobre mães narcisistas, né? Mães narcisistas. Sua mãe é narcisista, seu pai é narcisista, todo mundo, né? Sim, é. Né? Todo mundo é. Então, né? Talvez ela seja, talvez estejamos falando aí de mães controladoras, que de fato não fazem esse corte do primeiro narcisismo, da primeira fase para o segundo. Né? Quando esse bebê cai, em algum momento ele tem que entender que ele não é tudo isso. Né? E ele mesmo, nesse desenvolvimento, né, que ele está aí dentro desse eu ideal, de ser o ideal para o outro, eu completo esse outro, eu sou tudo para esse outro, né? Ele passa a ver que ele já não é mais tudo, porque a mãe falta, a figura materna, tá? Eu gosto sempre de deixar isso registrado, que tem essa ideia, né? Ai, a mãe soberana, sagrada, talvez nem seja a mãe que faça esse papel, mas a figura, a função materna, né? Tá lá e ela falta. Ela sai, ela volta, ela olha para outra coisa. E o bebê começa a ver que ele já não completa mais, que aquilo que é assim já começa a ficar meio que, né, arranhado. Já não é mais a mesma coisa. Então, ela falta. E ele não
completo, né? Quando isso vai acontecendo e vai então se instalando, e é para acontecer, né? O ego. Isso é o ego. É a instalação do ego quando a gente passa a ver que somos incompletos, somos faltantes, e a partir disso a gente vai tentando se constituir para o outro, né? Para o outro. Então tem aquela coisa, né? Que a gente começa a construir o ideal para o outro, de ser para o outro. Porque se antes eu era tudo e a gente era uma coisa só e agora eu não sou mais toda essa coisa, o que, que eu faço para ser? Eu quero ser, eu quero completar. E não por acaso também existe, né, essa coisa dentro do senso comum aí, da metade das laranjas, né, das metades que se completam, que são felizes para sempre, né? Se alguém quiser falar alguma coisa sobre isso aí, pode falar, enfim. Então a gente vai se constituindo nessa relação com o outro. Eu não sei, Maria Bruna, se tu falou aí nessa nossa confusão de entrada e saída sobre. Eu acho que eu ouvi tu falando um pouco sobre o mito de Narciso Isso, isso. e o mito em si. Chegou a falar ou não? Sim, eu falei, né? Eu dei uma introduzida aí no mito de Narciso, né? E aí eu chamei atenção e chamo aqui novamente, né? Até porque tem gente que entrou agora, né? Que o mais importante da gente pegar aí no mito do Narciso, né? É a questão desse autoinvestimento ali que ele faz, né, na sua imagem, né? O investimento na própria imagem. Que o narcisismo, ele diz disso, né? Narcisismo é o quê? Né? É um processo de investimento que o sujeito faz em si, a partir da sua relação com o outro, com esses outros que vêm antes dele, pré-existentes, que vão fazer função materna, função paterna, né? Então, é na relação aí com esse sujeito que ele vai investindo e sendo investido também de amor, porque para o bebê humano deixar de ser um pedaço de carne, né? Não lembro agora se foi Lacan, Freud que usou esse termo, né? Para a gente ter... Foi Lacan, né, Carol? Carol saca muito de Lacan, gente. E aí, para o bebê deixar de ser esse pedaço de carne e ser um sujeito, ele precisa ser investido libidinalmente. Aí, libido também, quando a gente vai ver as pessoas falando, no senso comum associa só a questão de desejo sexual. E libido tá para muito além do que isso, né? Então, diz de uma energia de vida, diz da pulsão que todo mundo tem, né? Do investimento de vida. Então, esse bebê vai ser investido por um outro, e a partir desse investimento, ele vai fazendo o seu auto-investimento ali na sua imagem. Tanto que tem um primeiro momento ali do autoerotismo que antecede o narcisismo, né? Em que o bebê acha que ele e mãe são um só, né? Que ele e o seio são um só, então ele quer ser atendido, ele quer ter suas necessidades atendidas, chorou, é pego no colo, chorou, a mãe vai lá e limpa, o pai vai lá e põe no berço, alguém dá de mamar. Então, quando a gente pensa nisso, né, é um processo de constituição, né, natural, não no sentido de naturalizado, mas que todo sujeito precisa passar justamente para tornar sujeito. E aí a gente lembra do que o Lacan trabalha no estágio do espelho, né, que a Carol já falou um pouquinho, que é justamente a questão, operação de alienação e separação. Então a gente vem ao mundo alienado a esse outro, esse grande outro, e através desse pequeno outro que vai também encarnando ali um pouco desse grande outro, né? A questão da linguagem também tem relação com o grande outro, a gente vai se separando, né? Tanto que a gente pensa que nós somos completamente independentes, né? Sei meu desejo, agora eu sou independente. É balela, porque nós, enquanto sujeitos, a gente depende desse outro também, até para a gente se diferenciar desse outro. Mas acho que eu fui falando em associação livre, acabei falando mais que o mito do Narciso. Carol tá aí ainda? Carol? Carol tá me ouvindo? Gente, será que a Carol caiu? Alguém tá ouvindo Carol, gente? Carol tá falando alguma coisa, só eu que não tô ouvindo? Me conta, por favor.
Alguém me conta nos comentários se vocês conseguem, se vocês ainda estão vendo a Carol, se vocês estão ouvindo ela, porque para mim não aparece a imagem da Carol e eu não estou escutando ela. Então, eu não sei se tem, se está com algum problema. Ah, a Carol caiu. Ah, beleza. Obrigado, gente, por me dizer. Deixa eu avisar ela aqui. Enquanto a gente espera aí um retorno da Carol, vou responder uma pergunta que apareceu aqui no chat, tá? Inclusive, se vocês tiverem perguntas, podem ir colocando, tá bom? É a pergunta de quem? Pergunta da Márcia Chacon. É da Márcia mesmo? É isso mesmo. O que é o grande outro, o que é o pequeno outro? Márcia, eu não sei se você é da psicanálise, se você estuda psicanálise, não sei como que é o seu percurso na psicanálise, então vou tentar ser bem didática. Até porque, mesmo para quem é da psicanálise, a gente passa o percurso inteiro tentando entender o que é grande outro e o que é pequeno outro, né? Então, o que seria o grande outro, né? A gente chama grande outro porque é outro escrito em maiúsculo. Vou até colocar assim, o grande outro escreve desse jeito que eu coloquei aí nos comentários, com maiúsculo. O pequeno outro, a gente escreve em minúsculo, vou colocar aqui para vocês também. Isso a gente tira da teoria lacaniana. A gente tira isso lá da teoria lacaniana, tá bom? E o que o Lacan quer dizer com isso, né? No francês, escreve autre, né? A pronúncia do francês. Eu não sei se tá muito boa, né? Mas a gente pega isso a partir do francês. Carol, fala alguma coisa para ver se eu tô te ouvindo. Estou aqui. Ah, que bom, que bom. Carol voltou, gente. Eu voltei e estou aqui no meio do grande outro, é isso? Oi? Eu estou falando do grande outro, é isso? Gente. Pois é, você voltou no meio do grande outro e do pequeno outro. A Márcia Chacon perguntou para a gente, né, o que é pequeno outro, o que é grande outro, né? E aí eu ainda não comecei a explicar, estava só explicando ali de onde a gente tira, né, da teoria lacaniana, etc. E tal. Mas enfim. Adorei que, mas não entendi nada de Lacan. Bem-vinda, bem-vinda. Mas a gente acaba entendendo, Com bastante esforço a gente acaba entendendo. Pois ninguém entende, né? Alguns fingem que entende e a gente se coloca no caminho de tentar entender alguma coisa, mas Lacan é Lacan mesmo. E aí, gente, então, o que é esse lance de grande outro e pequeno outro? O grande outro seria uma figura que o Lacan vai dizer, é um conceito que ele fala para dizer daquilo que antecede o próprio sujeito. Algo que está ligado ao imaginário, né, um outro imaginário em que a gente idealiza e coloca ideais do que a gente deve fazer, de como a gente deve responder, né? Então, o grande outro fala da linguagem, né? A linguagem é algo que vem antes da gente nesse mundo. O grande outro social se refere, então, à cultura, né? Aos costumes culturais, aquilo que socialmente se espera, aquilo que é esperado socialmente, que a sociedade aceita e espera que o sujeito faça. Então, o grande outro iria se referir a isso, tá? O pequeno outro são todos nós, né? São as pessoas com as quais o sujeito se relaciona. E esse pequeno outro, às vezes, ele vai encarnar em um pouquinho desse grande outro também, né? Então, quando a gente fala pequeno outro, por exemplo, a Carol pode ser um pequeno outro, eu sou um pequeno outro, né? São as pessoas, os nossos pares aí com quem a gente se relaciona, né? E o grande outro está aí para todos, né? O grande outro queria dizer como que a ordem das coisas. Só que enquanto o pequeno outro existe, a gente vê, né? Nós nos vemos aqui, nos relacionamos todo dia. O grande outro, na verdade, ele é uma coisa tão imaginária que ele não existe, né? Quem é o grande outro? O que é o grande outro, né? Esse grande outro é muito mais uma constituição imaginária, né? Do que se supõe que o sujeito é ou do que deve fazer, do que algo concreto em si, né? Por isso que a gente fala que o grande outro está aí para todos e ele é pré-existente, porque é como se ele existisse antes do sujeito,
né? Desde o começo dos tempos. No fim das contas, quando a gente, por exemplo, um exemplo para ficar mais claro que me veio aqui. Quando a gente está na rua e a gente e vê um monte de gente olhando na nossa direção, e a gente imagina que tem alguém olhando pra gente, que tá rindo da nossa roupa, do nosso cabelo. Isso, gente, somos nós mesmos, são os nossos medos, as nossas questões que faz a gente imaginar que as pessoas estão ali falando alguma coisa pra gente, porque no fundo as pessoas estão nem aí, no fundo cada um está envolvido com as suas questões. E é esse grande outro imaginário que a gente fica nutrindo aí, né? Que tem algo aí dizendo pra gente o que fazer, como fazer, que a gente tá feio, que a gente tá bonito, etc e tal. Né? Então, o grande outro é um grande acordo social, digamos assim, né? Carol, vou passar para você pode seguir, se você quiser comentar um pouquinho do grande outro, pequeno outro, fica à vontade. Eu acho importante, é difícil, né, a gente falar sobre um conceito gigantesco desse numa pergunta de live, né? Acho que tu saiu muito bem respondendo isso. Mas antes de eu cair aqui, que eu já caí várias vezes aqui hoje, que tinha uma pergunta que eu achei boa ali, que sumiu aqui para mim, que é da Roberta, eu acho, sobre a mãe narcisista. Se alguém puder fazer a pergunta exata aí depois, eu agradeço, mas se a mãe narcisista não seria alguma coisa assim que definia, né? Enfim, alguma coisa nesse sentido. Eu acho bom a gente quebrar um pouco desses conceitos do senso comum, que o senso comum é aquilo que está dentro do que todo mundo faz, né? Ah, filho se faz porque tem que fazer, né? Quer ser mãe porque é sonho, né? Tipo, um sonho que alguém vai ter que dar conta depois, né? Vamos combinar, porque assim, eu tenho um sonho, e daí só que o sonho é para uma outra pessoa que vai vir e que vai ter que dar conta desse sonho cheio de sonhos dentro do sonho, né? E que então, essa ideia da mãe narcisista é tão narcisista quanto o filho, quanto eu, quanto todo mundo que está aqui, né? Tem que ver do que é que a gente está falando aí quando está chamando de mãe narcisista, né? Talvez seja aquela mãe controladora que deseja para o filho que o filho faça o que ela quer que faça. Mas isso não é narcisismo, né? Isso aí não é mãe narcisista, é o narcisismo dessa mãe aí, né? Que deseja dessa forma, que deseja um filho para uma finalidade, né? Porque essa é uma pergunta clássica, assim, que a gente vê na clínica, né? Por que quer ser mãe? É tipo uma resposta ponto final, porque sim, né? Mas é um grande outro que vai trazer, o grande outro é esse, né? Que vai trazer essa criança, e essa criança aí vai ter que se constituir sujeito, vai ter que ter caído o pedestal da majestade, o bebê, né? Só que daí às vezes não cai, né? Então, assim, a gente vê esse adulto aí de 30, 40 anos, dentro daquele lugar ideal da função materna, que não foi castrado pela entrada da função paterna, né? Que a castração fala muito sobre essa constituição do narcisismo. Como é que eu vou sair desse lugar de que ela não é só minha, eu não sou só dela? Né? Então, é importante quando a gente for chamar uma mãe de narcisista, a gente fique desconfortável e não fale isso assim, sem saber do que está falando. Né? Não sei, Bruna, se faz sentido isso para ti, porque a pergunta veio ali, não queria deixar sem a resposta. Né? O que tu acha disso aí, dessa mãe narcisista dita aí? Nossa, eu achei tão bacana, Carol, isso que você trouxe, né? Eu acho que a primeira vez que eu escuto algo fazendo essa correlação com uma clareza, né? É isso que você trouxe aí da majestade do bebê. Quando a gente vê pessoas que são muito autocentradas em si, né? Acho que o que a gente pode pensar é o que disso se relaciona com o narcisismo. E não falar que esse é um comportamento narcisista. Então, seria isso que a Carol trouxe muito bem, que é aquele sujeito que fica vivendo eternamente como sua majestade bebê, não sai desse lugar, né? E pode ser um sujeito neurótico, pode ser um sujeito psicótico, enfim, porque o narcisismo está aí para todos, né? Então... É isso aí que vai nos constituir, dizer como é que a gente vai conseguir viver a nossa vida
minimamente bem, né? Não estamos falando aí de uma vida super feliz e essa coisa toda do senso comum aí que seremos felizes para sempre. Não, é uma vida bacana, interessante, com problemas, enfim, que a gente lida com eles, né? A gente não senta no canto e chora e não faz nada, né? Embora a gente possa sentar no canto, chorar, mas vai dar conta, né? Porque tem um narcisismo não precário, mas um narcisismo bem constituído dentro de não mais uma majestade, mais um sujeito, que ele precisa se constituir sujeito, né? Isso vai depender dessa passagem, né? Desse desenvolvimento aí, do primeiro da majestade, para um ser comum, faltante, incompleto, que vai ter que dar conta disso, né? E como não dizer que a gente trabalha isso na análise, né? Porque do nada a gente não faz. Se a gente está sujeitado ao grande outro, como que a gente vai falar para nós mesmos uma coisa que está em nós, que é nossa, que tem a ver com a repetição, né? Eu não quero fazer isso. Eu me olho no espelho e digo, eu não vou mais fazer isso. E daí depois eu estou lá fazendo. Porque tem um outro em mim que é constituído pelo outro e que me faz repetir uma coisa que eu não quero repetir. E eu acho que todo mundo que está aqui, que tem até, depois de toda essa quebração dessa live, tem um monte de gente aqui online, sabe do que eu tô falando, né? De você olhar no espelho e dizer, poxa, eu não vou mais fazer essa coisa que eu fiz. E vai lá e faz. A gente vai... Por quê? Hã? Tem algo aí, né, que aí a gente fala também da questão da repetição, da compulsão à repetição, mas isso aí já vai lá pro, além do princípio do prazer e já dá outro pano para a manga, né? Mas é muito importante, como a Carol disse lá no começo, né, a gente deixar muito claro o que não é narcisismo, né? Porque é um conceito difícil, assim, é um conceito denso, então muitas vezes até fica uma dica de estudo para vocês. Quando algo estiver difícil, não deixa de estudar. Tenta pegar, então, o que não é aquilo. Porque às vezes é igual quando a gente está fazendo prova de múltipla escolha, que a gente está na dúvida, a gente fica na dúvida e a gente vai para eliminação. Eu tenho certeza que não é isso nem isso. Então vamos ver as outras coisas. Então a gente sabendo o que não é narcisismo, fica mais fácil para compreender. Primeiro ponto, a gente tem que separar o que o senso comum fala do que a teoria psicanalítica fala. É igual histérica. Quando a gente vê uma pessoa dando show, alguém fazendo barraco, gritando, né? O que as pessoas falam? Muitas pessoas falam, ah, que histeria, pessoa histérica. E não é isso que é histeria na teoria psicanalítica. A gente está falando de uma constituição, a gente está falando de uma estrutura clínica. Né? A mesma coisa no narcisismo. Então, no senso comum, narcisismo quer dizer que a pessoa é tóxica, que é egoísta, que é autocentrada, barará, barará. Na psicanálise, não. O narcisismo é algo que diz respeito do autoinvestimento do sujeito em si, do investimento dos outros nesse bebê para se tornar sujeito, tá? Então, a gente falar que narcisismo é egoísmo é muito pobre, não tem nada a ver com a coisa. E todos nós precisamos desse autoinvestimento, porque se a gente não faz isso, e se a gente não investir libidinalmente, nós não nos tornamos sujeitos. Se a gente nascer e for deixada, Deus dará, né, para a gente engatinhar, comer, se alimentar e começar a andar sozinho, igual os outros animais, a gente morre. Um pedacinho de carne fica só um pedacinho de carne e apodrece e morre, né? Então, por isso que o narcisismo é tão importante, né? Então, o narcisismo é totalmente diferente de outras coisas, né? A Márcia perguntou se o narcisismo, o grande outro, né, seria o mesmo que o superior em Freud, né? Na verdade, não. A gente pode pensar que esse conceito de grande outro, né, que a gente vê do Lacan, mas assim, quando a gente estuda Freud, e a gente vai fazendo certos aprofundamentos, a gente vê que o Lacan tirou várias coisas dali do Freud. Essa ideia de grande outro, de simbólico, real, imaginário, o Freud não nomeou dessa forma, mas estava ali, o Lacan foi lá e nomeou. Tanto que ele fala só no seminário 10, que a única coisa que ele inventou foi objetual, o resto era Freud. Então, essa ideia ele tira ali do Freud, né? Então, claro que ele... eu acredito, sim, que essa questão do superior ajuda a ele construir esse conceito de grande outro, mas não é a mesma coisa, né? Porque aí o superior a gente está falando de uma instância psíquica, lá na segunda tópica freudiana, depois do além do princípio do prazer, que ele vai fazer essa segunda tópica, a gente já está falando de uma questão de dinâmica, né? O grande outro estaria ali mais relacionado à constituição do sujeito.
Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque se a gente for abrindo aqui tudo, se a gente for falar de RSI, se a gente for falar de superego, de supereu, de tudo, a gente vai tomar o tempo até amanhã, até daqui a 150 anos, né? Mas eu acho que de tudo isso que a gente está falando aí do narcisismo, é muito importante saber o quanto do outro a gente carrega e o quanto nosso a gente põe no outro nessa relação, né? Nesse lugar aí que as crianças, os filhos vêm, né, e nascem por algum motivo e que a gente está se colocando, investindo no outro e o outro vai ter que se reinvestir, né, para poder. Porque no fim a gente está sempre tentando atender a perfeição narcísica da primeira fase do narcisismo, aonde a gente completava o outro, onde a gente era tudo para o outro, né? Por isso a gente passa a vida inteira nessa ideia de ser super feliz, de se completar, de um dia bom tem que ser perfeito. Mas um dia bom pode compor várias coisas ruins também, mas ele pode ter sido bom, né? Então, a ideia de que nós somos o outro, né? Que inclusive o Lacan fala que o nosso inconsciente está no outro, né? E é muito profundo isso, e não vamos entrar nisso, né? Mas sobre a gente entender o quanto as nossas relações são precárias, justamente pelo investimento do outro em nós e o tanto que a gente investe libidinalmente para ser para o outro, né? E isso não é só da ordem do positivo, né? O narcisismo negativo, ele também existe de eu ser tão gigantemente ruim que eu sou o melhor em ser ruim. Eu sou enormemente ruim, né? Não é só sobre ser bom, porque se fala isso, que tem o ego do tamanho do mundo e tal. Tem aquela pessoa que sofre por ser incapaz, por ser fracassada, aqueles inúmeros significantes que foram se constituindo naquele narcisismo e que a gente vê em análise para fraturar, para fazer um furo nisso, demora muito tempo, porque a gente está, assim como o Narciso, entorpecido por essa imagem ideal do que a gente tem que entregar, do que a gente tem que ser, né? E a internet está aí para dizer, e nomear e dizer, o meu cônjuge é não sei o quê, porque ele é narcisista, ponto, resolvi. Narcisista aí, narcisista, não, resolvi, ele é narcisista, como se fosse uma patologia, né? Então, é o outro que é, eu não sou. Eu devo ser, mas não, também não vou olhar isso aí que não é bom para mim, né? Eu acho que é bom a gente ter essa noção aí desse entorpecido mesmo, né? Que existe em nós em relação ao outro. Acho que foi assim, muito bom, Carol, isso que você trouxe, né? Bom, dado o horário, né? Eu tenho um grupo de supervisão daqui a pouco, né? Eu quero caminhar para o encerramento, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida final, alguma pergunta, a hora é agora para colocar nos comentários, né? Mas, claro, né, que não dá para a gente falar de tudo numa live. Na verdade, não dá para falar tudo nem um curso inteiro, porque a psicanálise é sempre abrir sem abrir, né? Mas de observação que eu quero fazer aqui, né, desde já agradecer muito a vocês. A gente está aqui com 21 pessoas, mesmo depois de tanto problema tecnológico, então, assim, a gente fica honrada e agradecida com vocês. Isso também diz do investimento de vocês, né, no seu processo de estudo, para você que não é da psicanálise, em conhecer, em querer, né, aperfeiçoar seu conhecimento. Então, isso é muito bom, né? Eu gosto muito de fazer live e fiquei muito feliz quando a Carol aceitou meu convite, né? Depois disso, de aceitar o convite, a gente já pensou em outro tema para a gente falar numa próxima vez, né? E que a gente espera que não tenha tantos problemas tecnológicos, mas se tiver, a gente insiste, porque o desejo é isso, né? O desejo, ele nasce a partir da falta. E hoje a gente teve que lidar o tempo todo aqui com essa falta, né? É como análise, né, Maria Bruna? É como análise, assim, né? Se a gente deseja, se a gente quer de fato estabelecer esse trabalho, né, para se restituir, né, para descobrir da onde vêm as coisas, por que eu faço, por que eu não faço, por que eu repito, por que eu estou nesse lugar. É a mesma coisa de quem ficou aí, né? Tentando, trabalhando, esperando, lidando, né? Com um monte de coisa que aparece quando a gente está na expectativa de algo acontecer e não acontece,
né? Então, eu também agradeço muito, peço desculpas, né, pelo contratempos tecnológicos aí, mas eu adorei, achei ótimo, assim, e também, como a Maria Bruna falou, é muita coisa, né, esses teóricos estudiosos estão aí há mais de 150 anos estudando, e a gente está aqui numa live toda quebrada do início ao fim para conseguir continuar, né, e então acho que se a gente foi assim, talvez escorregou num simplificar demais, né, infelizmente acontece isso aí, a gente é feito de furos, né? Nosso narcisismo não é, assim, constituído perfeitamente, porque que uma live também, cheia de tecnologia, também não seria imperfeita e cheia de furos, né? Perfeito, perfeito. Bom, Carol, mais uma vez, obrigada a todo mundo, né? Obrigada a todo mundo. Assim que a gente, né, marcar de novo outra live, né? A gente faz o flyer, convida todos vocês, né? E se tudo der certo, a gravação vai ficar aí, vai aparecer o Carol Não na quero nem tela. ver o Mas que se vai não der ser essa gravação. né, a gente nem sabe como é que vai sair. Se não der certo, vai ser do jeito que der, né? Desejo é isso, né? É isso Sigamos aí. desejando. Um beijo com afeto para todos vocês. Até a próxima. Até, obrigada a todo mundo. Tchau, tchau.